mesmo, Mero. Começando hoje mais um Saúde Cidade com o Hospital Evandro Ribeiro. Para você acompanhar o programa nessa quinta-feira, a partir de agora, além da Rádio Cidade da 100.1, você também acompanha a gente nas redes sociais da Rádio Cidade e também do Hospital Evandro Ribeiro. Já pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta no nosso WhatsApp e também nas lives que estão acontecendo a partir de agora. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Felipe Couto, velho conhecido da Rádio Cidade, cirurgião geral, vai bater um papo com a gente sobre câncer de pele. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Aninha, bom dia, Homero, a todos os presentes aqui na nossa mesa e também os ouvintes da Rádio Cidade. Um prazer estar de volta, né? Um projeto que começou 2 anos atrás. É muito legal a gente ver ele dando continuidade, trazendo um pouquinho de conhecimento médico para a nossa população da nossa região. E, bom, eu viria aqui há 2 semanas atrás, se não me engano, na trágica semana aqui na nossa cidade. Exatamente. Então, não poderia deixar de começar esse papo de hoje, prestando aqui a minha homenagem, a minha solidariedade aos afetados, que a nossa cidade vem se reerguendo passinho em passinho, devagarinho, né? Exatamente, doutor. E Saúde Cidade hoje, então, falando sobre câncer de pele. Eu queria que você explicasse se existem, né, câncer de pele de variados tipos e quais são os principais. Existe algum mais importante, assim, que a gente deva saber? Bom, vou tentar conversar num tom bem convidativo mesmo nessa conversa de hoje, porque se a gente for usar os nomes técnicos, acaba ficando chato e não vai fazer o efeito que a gente quer, que é trazer informação aqui para a população. Uhum. Então, sim, existem diversos subtipos de cânceres de pele. Inclusive, sempre para definir câncer de pele, a gente usa uma nomenclatura, uma linguagem que fala cânceres de pele não melanoma versus o tal melanoma, né? Então, não à toa, o melanoma ele entra nessa linha sozinha de cânceres de pele, porque ele, de fato, é o câncer de pele mais grave, é aquele que definitivamente a gente não quer tratar, que a gente não quer pegar, ainda que ele tenha um grau de prevalência e de incidência na nossa população não desprezível, né? Aham. Então, no último ano, por exemplo, né, o nosso núcleo interdisciplinar lá do Hospital Evandro Ribeiro, a gente tratou aproximadamente 10 casos de melanoma, que são esses casos bem mais graves, que a gente fica realmente com um grau de atenção maior. Certo. E na linhagem não melanoma, são inclusive os cânceres mais frequentes na população. Uhum. Toda vez que a gente fala, já vieram pessoas aqui da urologia, da mama, né, do abdômen, de várias especialidades médicas, e toda vez que a gente cria uma estratificação de câncer, a gente bota lá, qual é o câncer mais frequente nos homens? É o câncer de próstata. Qual é o câncer mais frequente nas mulheres? É o câncer de mama. O segundo mais frequente nos dois é o câncer de intestino. A gente sempre tira esses cânceres de pele não melanoma, porque o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, esses subtipos não melanoma, eles são, sem dúvidas, os cânceres mais frequentes na nossa população. E, abro aspas aqui, abro um parêntese bem grande, se pudéssemos escolher para ter alguma coisa em vida, que seja algum dessas linhagens, ainda que maligna, muito menos grave do que os outros tipos de cânceres, né? Nossa taxa de cura nesses cânceres, ela chega nos centros mais competentes, né? Nos centros de excelência nesse tratamento, a gente pode chegar a taxas de cura de 95% a 100%, a depender da região. Nesses casos também, doutor, o diagnóstico precoce, quando a gente fala de câncer, isso já é sempre falado, né? Mas o diagnóstico precoce, o acompanhamento médico também ajuda nesse diagnóstico e tratamento? Absolutamente, né? Eu acho que para todos os profissionais que falam aqui sobre o câncer, está sempre relacionado a esse diagnóstico precoce. Uhum. Em se tratando de câncer de pele, o diagnóstico precoce ele leva, na grande maioria das vezes, à cura realmente, ainda que seja melanoma. Se você pegar um câncer de pele do tipo melanoma no seu início, a gente tem chances de curas altíssimas, com cirurgias muito menores em termos de porte, extremamente menos desafiadoras, e que o paciente se livra, se cura dessa doença para o resto da vida.
ainda que para a gente falar em cura de câncer exista um segmento de 5 anos, né, necessário, mas sempre que pudermos, o diagnóstico precoce ele é fundamental, Perfeito. especialmente para o câncer de pele. E aí entram os sintomas, os sinais que alertam a população, né? Quais são os mais comuns, doutor? É curioso, né? Diferente de outros tipos de câncer que vai atrapalhar o paciente a alimentar, ou que o paciente vai notar sangue na evacuação, o câncer de pele ele é um pouco mais silencioso. Uhum. E até por isso a sua prevenção, né? Hoje a gente tem o Dezembro Laranja, Sim. que é da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em conjunto com outras sociedades médicas, é o nosso mês da prevenção ao câncer de pele. A gente sabe também que o câncer de pele ele é extremamente mais diagnosticado nos períodos de calor do nosso ano. Por quê? As pessoas ficam mais despidas, né? Coloca o short, coloca a sunga, coloca o biquíni, coloca o maiô. E o diagnóstico ele se faz muito através do olhar, né? Do visual do médico que é habilitado para isso. Uhum. Então, o time de dermatologia aí entra aqui a grande ressalva ao nosso hospital, por que ele é um centro tão especializado no câncer de pele, porque hoje, para você ter um tratamento adequado, ele envolve exatamente essa etapa do diagnóstico, né, que é o profissional utilizando tanto a olho nu mesmo, Aham. onde seria a suspeição inicial. Então, vamos tentar criar uma linha do tempo desse diagnóstico. Inicialmente, existem os critérios de suspeição, a olho nu mesmo. O médico bate o olho e fala, poxa, essa lesão está com comportamento suspeito. Aham. A gente tem até um tal do ABCDE na medicina, né, e no câncer de pele, que a gente vai olhar a simetria, borda, né, o diâmetro da lesão, o padrão de crescimento, enfim, algumas variáveis que a gente analisa daquelas feridinhas que não cicatrizam, daquelas pintas que adquirem um comportamento diferente, né? Então a gente sempre escuta essa queixa. Um paciente chega, doutor, eu tenho essa pinta já há muito tempo, mas nos últimos 6 meses eu tenho notado que está coçando mais, Uhum. ela ficou mais elevada, ela aumentou de tamanho, parece que agora ela está com várias cores misturadas. Então todos esses elementos a gente avalia numa consulta médica e criam-se os critérios de suspeição. Uma vez que aquela lesão é suspeita, a gente segue nessa linha de cuidado. Então, hoje, lá no Hospital Evandro Ribeiro e nos locais onde são feitas as formas mais adequadas de medicina, a gente tem um aparelhinho na dermatologia chamado de dermatoscópio. Felipe, que loucura é essa? É uma mistura de uma luz especial polarizada com filtros, junto com um microscópio menorzinho, né? Então a gente, de certa forma, une essas duas valências de luz, filtros, mais uma capacidade microscópica de olhar e faz a avaliação dermatoscópica daquela lesão. E aí sim a gente já entra em critérios mais elaborados e o dermatologista é capaz de trazer para a gente uma cena muito mais real se aquela pinta, se aquela lesão, se aquela feridinha tem um padrão de neoplasia, um padrão de câncer. Mais uma vez, isso tudo ainda são critérios de suspeição. Primeiro visual, ao olhar, ao olho nu, depois dermatoscópio. E aí sim indica-se a retirada, né? Ou a biópsia ou a retirada já de uma forma mais oncológica daquela lesão. Perfeito. Eu ia perguntar justamente isso, doutor. Se esse exame e biópsia eram a mesma coisa, mas não é, né? É Não. diferente. A dermatoscopia é um exame não invasivo, tá? Então não tem corte, não tem anestesia, não tem nada. É basicamente um instrumento especial que o médico vai conseguir olhar através dele e ter ainda mais critérios de suspeição. Ótimo. Quem bate o martelo para aquele diagnóstico é sempre a biópsia, né? O exame, o resultado anatomopatológico da doença. E aí, ali sim, a gente tem um resultado definitivo. Então, naquele momento, com a biópsia em mãos, é a hora que a gente traz, de fato, todas as informações para o paciente, dizendo, olha, foi confirmado,
era um câncer desse subtipo e, por exemplo, as margens de ressecção vieram livres. Então, você está curado. Muitas vezes a gente traz esse resultado definitivo já na primeira consulta pós-operatória. Ou, eventualmente, quando a gente tem esses casos mais graves, que são os melanomas, como a gente falou, esse tipo de doença, ela também segue uma linha do tempo especial, né? Então, às vezes é etapa 1, depois se amplia, depender da biópsia. Se necessário, se prossegue o tratamento com pesquisa do linfonodo sentinela, enfim, pode chegar até a necessidade de imunoterapia e remédios mais modernos para um tratamento sistêmico. Perfeito. E no caso do tratamento cirúrgico, doutor, em quais casos seria indicado? Quando os critérios de suspeição se fazem presentes, a equipe de dermatologia faz esse encaminhamento ao time da cirurgia especializada em oncologia cutânea, né? Então, o que é isso? É o médico cirurgião que é especializado. Em 2 etapas, é curioso dizer isso, porque o médico especializado nessa área, ele tem que ter 2 versões. A primeira versão dele, ele obrigatoriamente precisa ter um olhar oncológico, um olhar sobre câncer. Por quê, Aninha? Se você faz uma biópsia muito pequena e entendam que aquela lesão tem o que você consegue ver ao olho nu, mas ela tem uma espécie de raiz que entremeia ali para dentro da pele. Então é por isso que hoje existem as cirurgias tradicionais, que a gente faz com uma margem ao olho nu, e existem hoje as cirurgias com análise de margem intraoperatória, chamada de cirurgia micrográfica de Mohs. Né? Não sei se o pessoal jogar na internet aí hoje, esse é o padrão ouro para o tratamento dessas doenças. Então, na cirurgia de Mohs, a gente vai sendo mais econômico na ressecção, mas toda vez que eu sou mais econômico, eu tenho mais chance de vir com essa raiz comprometida. E no câncer de pele, se eu não tirar com toda a raiz, e lá, na hora que chegar a biópsia, falar que as margens de ressecção vieram comprometidas, eu não posso falar que esse paciente está curado da doença. Quando a gente tira com todas as raízes, e na hora que chega a biópsia, a gente lê margem livre de ressecção. O que significa isso? Que naquela peça, naquela cirurgia que a gente fez, a gente tirou o que o olho nu via e todas as raízes ali por debaixo. Perfeito. Então, hoje a tecnologia nos traz esse auxílio, que é a cirurgia com avaliação intraoperatória das margens. Então, eu tiro, corto lá uma fatia, depois a gente avalia isso no microscópio, do lado da cirurgia, o paciente ainda anestesiado, e eu consigo avaliar, olha, sobrou doença residual ou as margens já estão livres? Eventualmente, se tiver alguma raiz ali residual, a gente faz uma segunda etapa de cirurgia. Pode chegar até quantas etapas forem necessárias, mas a diferença é que a gente sai do centro cirúrgico com um tratamento definitivo para aquele paciente. Perfeito. E depois, doutor, que ele saiu do centro cirúrgico, como que funciona esse acompanhamento? É preciso consultas de rotina? Como que é? Bom, faltou falar outra parte, né? Então, o primeiro olhar do cirurgião é sempre esse olhar sobre a doença, sobre o câncer. Então, ele tem que ser um cirurgião que vai buscar a cura. Depois que temos a certeza da margem livre de ressecção, é uma hora que a gente vira a chave e tem que ter um comportamento de cirurgião plástico, né? Um olhar estético. Porque muitas vezes essas doenças são em áreas muito nobres, Aninhas. Então, a gente vê frequentemente doenças que acometem a região do nariz, doenças que acometem a região da pálpebra, a região, enfim, qualquer região facial extremamente nobre. Então, primeiro você gera um defeito e depois entra a parte da cirurgia reparadora, né, que é uma cirurgia com um olhar, com um cunho extremamente estético. Feito isso, o paciente retornando no consultório, se a gente tiver as margens de ressecção, como foi dito, livres, acabou. A gente vai basicamente cuidar de cicatriz, né, para trazer um resultado estético mais de melhor qualidade possível. Se eventualmente a gente tiver esses cânceres mais agressivos, como o melanoma, esse paciente vai ser envolvido no núcleo multidisciplinar com um oncologista, para a gente, né, botar esse paciente em estágios de doença, e a depender de cada estágio de doença, que varia do estágio 1 ao estágio 4, o estágio 1 é um paciente muito mais próximo da cura.
paciente estágio 4 são as versões mais avançadas. E para cada estágio de doença, esse paciente vai fazer uma linha de tratamento. Pode ser necessário, como eu disse, a pesquisa do linfonodo sentinela. Que doideira que é essa, né? Bom, eu gosto de explicar isso aos meus pacientes como uma rede de esgoto. A gente tem no corpo humano uma rede chamada de rede linfática, né? Não sei se já foi falado alguma vez aqui, o pessoal da vascular, mas a rede linfática nada mais é do que uma rede de vasos acessórios do nosso corpo. Então, artéria e veia, basicamente, até pessoas que não são da saúde conseguem entender. A artéria que joga o sangue, né, lá do coração para frente, tudo no contexto para vocês entenderem. E a veia, como se fosse o sistema de drenagem que vem retornando todo esse sangue para o coração. E o sistema linfático seria uma rede vascular acessória que funcionaria como uma rede de esgoto dessa circulação principal. Então, essa circulação principal, ela gera resíduos, produtos metabólicos, que eles devem ser recolhidos por esse sistema, e aí entra líquido em excesso, enfim, qualquer resíduo de metabólico que o nosso corpo possa ter, e ele vem recolhendo isso tudo, fazendo uma drenagem de tudo isso. Quando a gente tem um câncer, essa rede linfática é responsável por drenar esse câncer. Então, quando um paciente faz a tal da metástase lá para gânglio, metástase para linfonodo, que são coisas que a gente vê muito em oncologia, ele veio através dessa rede acessória. E muitas vezes é a primeira rede que drena o determinado tipo de câncer. Para a pele não é diferente. Então, quando a gente tem um melanoma, a gente precisa estudar essa rede. Será que o câncer atingiu, chegou a cair nessa rede linfática? E a gente faz uma pesquisa. Essa pesquisa recebe o nome de pesquisa do linfonodo sentinela, que nada mais é que, vamos dizer, a primeira aduana, a primeira rede, a primeira central que capta a drenagem daquela linhagem tumoral, né? Então, se você tira o primeiro gânglio e esse gânglio vem acometido, a gente tem uma amostragem geral de que esse paciente vai precisar ir, por exemplo, para imunoterapia e terapias complementares sistêmicas. Caso não, significa que a doença estava restrita única e exclusivamente àquela região da pele, não chegou a cair nessa, entre aspas, rede de esgoto acessória. Então, se ela não deu tempo dela cair, foi um diagnóstico mais precoce. Esses pacientes têm taxas muito mais altas de sobrevida e cura, mesmo que do subtipo melanoma. Perfeito. Doutor, para fechar o Saúde Cidade de hoje, esse centro multidisciplinar, o acompanhamento multidisciplinar, pelo que você falou, isso realmente faz a diferença e é importante, né? Tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né? Absolutamente, né? Eu brinco que o cirurgião ele tem um papel de bombeiro nesse tratamento. Significa que o fogo já pegou. Alguém tem que ir lá e tem que apagar. Então, são treinamentos específicos, né? O cirurgião que vem dessa formação, ele é capaz de fazer essa cirurgia, tanto da parte de retirada quanto da parte de reconstrução. Mas, sem dúvida, se a gente não tivesse o nosso time completo com médicas dermatologistas de mais alto padrão, que realizam dermatoscopia, que fazem indicações cada vez mais precisas para a gente, hoje é raro, não é que não existe, mas é raro hoje a gente indicar uma cirurgia que a gente não tenha um critério de altíssima suspeição e chegamos aí a 90% de assertividade na hora de tirar. Então, antigamente, tirava-se muito mais de forma desnecessária, né? E, inevitavelmente, a gente sempre corre o risco de uma cicatriz, às vezes de uma cicatriz inestética, uma cirurgia em área nobre. Então, você ter um time no qual profissionais fazem o diagnóstico, fazem uma indicação muito precisa, depois segue aos cuidados do bombeiro, né, do cirurgião, que tem que apagar aquele fogo, chegar nas taxas de cura mais elevadas possíveis, e depois a gente devolve, entre aspas, esse paciente ao segmento da dermatologia. Porque um paciente que faz um câncer de pele, ele tem uma taxa altíssima de fazer o segundo, fazer o terceiro e por aí em diante. Então, quem tem problema do coração, todo ano vai no cardiologista. Quem eventualmente tiver um problema de pele, fará um casamento com o seu médico dermatologista, porque quem faz um,
faz o segundo, faz o terceiro, então a gente precisa trabalhar também na prevenção de novas lesões. Perfeito. Fechamos o Saúde Cidade dessa quinta-feira. A gente volta na próxima quinta, 8h30 da manhã. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua presença. Esperamos você mais vezes por aqui. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Agora, nesse ambiente novo, ficou ainda mais legal. E ótima quinta-feira para todos os nossos ouvintes. E cuidem-se, né, pessoal? Protetor solar, barreiras físicas com aquelas camisas anti-UVA, anti-UVB. O dano, ele é um dano acumulado, não é um sol que você toma no final de semana que vai te gerar a doença, e sim todo o acúmulo de sol ao longo da sua vida. Então, mas eu já queimei, agora já era. Esquece, parte para a próxima e faça a prevenção ao longo da vida. Perfeito. Saúde Cidade volta então na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.